O que eu perdi muito é que eu sinto que eu era muito submissa aos homens nas minhas relações, sabe? Eu percebo muito isso. Eu sempre falo que eu prefiro peruca do que piroca, e é real isso, assim. Sejam bem-vindas ao consultório do Drag Therapy. Sente-se na poltrona para conversar com a psicóloga Draga da Quebrada, a psiquiatra irmã Mary Poppers e a arteterapeuta Abacaxi. Entre desabafos e reflexões, na próxima hora teremos um dragnóstico. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todos que estejam escutando. A gente está aqui falando para vocês aí no futuro e vocês nos escutando daqui no passado. Pois hoje aqui estamos nós, eu, Abacaxi, no Brasil. Fala. Estamos nós no Brasil. Passado, ainda. Passado, presente e futuro agora virou uma zona aqui, gente. Eu só não entendi, se a gente tá no passado falando pro futuro, quem tá no presente tá onde? Isso vai ser uma das nossas várias perguntas passadas no nosso quadro de Abacaxi de Pandora. A gente guarda isso pra frente, Draga. Obrigada. Hoje, nossa convidada super especial é ela, Kit Kawakubo. Bem-vinda. Hi! Gente, não sei o que falar. Oi? Oi. Fala oi, fala tudo. Fala. Minha... Alô, Cristina. Hello, Kitty. Hello Kitty mesmo. E a gente sempre começa nossos episódios com as perguntas mais clichês. E, obviamente, a gente começa esse quadro com a nossa drag mais clichê do painel, que é ela, Draga da Quebrada. Eu tô sentindo tanta tensão aqui hoje. Uma comunicação tão truncada. Não tô entendendo isso. Eu sou clichê, né? Abacaxi, né? A gringa que veio pro Brasil. Ai, a piada tava na língua. Só faltou soltar. Hey kitty girl. Agora eu quero o meu som, né? De perguntas mais clichês do mundo. Agora, essa hora que o Cairo revira os olhos. As perguntas mais clichês do mundo são aquelas perguntas que você tá cansada de ouvir e você não aguenta mais responder sobre drag. Mas a gente precisa saber, porque a gente sabe que às vezes quem tá ouvindo do outro lado pode não saber muito, não saber nem o que é drag, não saber nem onde tá, não saber nem por que clicou. Passado, presente ou futuro. Isso mesmo. Então vamos começar com a pergunta mais óbvia de todas, né? Por que Kit Kawakubo? Ai, então, Kawakubo é por conta de uma estilista que eu sou muito fã, que é a Rei Kawakubo. E ela tem uma coisa, tipo... Ela tentava enxergar um novo tipo de mulher, assim, um novo tipo de corpo e tal. Aí tinha bastante a ver com o que eu tava estudando na época, assim, em geral, como artista, não só como drag, né? Até porque eu não me via como drag na época. E aí, Kit é porque eu precisava de um primeiro nome, eu não tinha... E aí eu vi uma boneca, assim, que ela era filha do gato da Alice. E era uma boneca pra criança, mas o design dela era uma coisa meio lolita, safada, sabe? Era na 25, né? Não, pior que não. Mas eu fiquei tipo, gente, sou eu, assim, sabe? É o que eu me imagino, tipo... Uma cara meio de criança, mais safada. Você já começou a introduzir a próxima pergunta clichê, né? Quais são as influências da Kit Kawakubo? Eu acho que vem muita coisa de brinquedo, assim, em geral. Tipo, meu pai coleciona brinquedo, aí eu coleciono desde pequeno também. Então, muita coisa de brinquedo, boneca e moda, claro. Brinquedo sexual, brinquedo... Você ia começar a falar de corteza. Acho que é isso, brinquedo, muita coisa de moda. Quando eu criei, tipo, Kit Kawakubo, eu falei, nossa, com certeza você é uma drag super japonesa e tal. Mas, tipo, gente, a apropriação cultural veio com tudo, né? E aí, morreu a coisa do Japão, a gente não trabalha muito com esse tema, mas... Mas acho que aquele lance das Harajuku Girls, tipo, elas têm um visual bem global, né? Não sei se...
um visual parecido aí, as minhas colegas aqui, quem quiser opinar, eu não vejo como apropriação, até porque elas, a intenção das Harajukus é meio que ser uma mistura de várias coisas, né? Não sei. E tem uma coisa legal que, tipo, essas tribos japonesas, elas têm muita... É uma coisa meio doida, assim, que elas olham muito pras americanas, assim. Elas são japonesas e tentam parecer americanas, assim, propositalmente. Tem, tipo, ganguro, que elas ficam... Sim, laranjas, né? Laranjas, pra parecer que elas ficaram bronzeadas, tipo... Então, tem uma influência disso, mas é mais das tribos, sabe? Tipo, não é tanto, ai, nossa, cultura japonesa, geisha e tal. É mais uma coisa bem mais visual, assim. Eu acho que a Kitty Kawakubo, ela tem uma pegada, às vezes, meio Harajuku, sim. assim. E é interessante que você, às vezes você faz, em grande parte do tempo, uma drag, assim, bem polida, né, tal, maquiagem impecável, aquele cabelo, tal. E você tá no meio, assim, bem clubber também, né? Onde as pessoas têm um visual mais desconstruído. É proposital. É proposital, porque quando eu comecei a me montar, eu saía mais pras festas pop e tal, que, na grande maioria, as gatas são mais de ficarem bonitas, etc. E aí eu não fazia isso. Aí eu fazia uma coisa mais parecida, sei lá, com uma Trixie Mattel, assim, bem clown. Uma coisa bem abacaxi, bem Mary Poppins, né? Não assim. Não tão também, ruim, né? Não assim. Mas uma coisa... Eu mereci isso, eu aceito. Mas tinha essa coisa, assim, mais clown. Não era tanto a pegada do sexy. Eu acho que drag na cena pop às vezes tem muita coisa do sexy. Eu tava fazendo uma coisa que tinha um pouco mais a ver com algo mais infantil, colorido. Só que aí eu não sentia que ninguém entendia o que eu tava fazendo. Aí eu comecei a ir pras festas eletrônicas. Também não tava gostando do que eu tava fazendo como drag. Aí eu meio que dei esse giro, assim. Comecei a ir pras festas eletrônicas. Aí eu senti que eu tava mais num lugar que as pessoas entendiam melhor o que eu tava fazendo. Só que aí eu também comecei a perceber que tinha uma estética em voga também, que era essa estética do... Tipo, todo mundo mais desconstruidona. E tipo, sei lá, se a gente pensar uns exemplos, a Ivana, a Alma, elas têm uma maquiagem que ela é mais distante do que a gente pensa como drag num primeiro momento, né? E aí eu comecei a ver que eu poderia fazer o contrário, porque eu comecei a perceber também que as pessoas estavam perdendo dentro dessa cena, estavam perdendo um pouco do contato com o que era ser drag, assim. Tem muito poucas drags nessas festas, isso pra mim é, tipo, péssimo, e tem até hoje. É uma coisa que... Até porque vamos combinar, né? A gente vai pra uma party house, a gente chega 8 horas da noite, a gente sai de lá 4 horas da tarde no dia seguinte. E aí, não sei vocês, mas eu pelo menos faço isso. E aí aguentar tanto tempo de salto, né? E de Catherine Hills, às vezes... Mas não vai de salto. Dá uma fechadinha nos poros, assim. Não precisa de salto. Não, tô brincando. Né? Mas sim, mas acho que tem a ver com tudo isso. Mas não é só isso também, sabe? Acho que é uma coisa meio... Se a gente olha pra trás, tipo, as festas eletrônicas eram cheias de drag antes, sabe? Sim. E aí isso foi sumindo um pouco, aí eu comecei a sentir necessidade de me conectar com um fazer drag mais pra trás, sabe? Quando o drag ainda tinha muito a ver com, sei lá, marcação de rosto e cabelão e pedraria na roupa. E aí que eu comecei a fazer essas coisas, sabe? Tá de salto no techno, tipo... Porque eu fiquei um tempão sem usar salto, e aí eu comecei a sentir uma necessidade de usar salto pra afirmar alguma coisa, sabe? Quer falar? Do salto eu ia falar, viu, Aba? Tem gente que precisa usar salto e tem gente que pode parar de usar, tá? Sim. Pra quem não sabe, a Aba tá com as 2 pernas, os 2 braços quebrados, uma costela trincada e o baço dilacerado, que ela caiu na última performance, né? A gente tá aqui no Hospital Santa... Não pode falar o nome do hospital, né? Não. Santa Mãe das Crianças Inglesas Expatriadas. Quando que você começou a se montar? Faz quase 5 anos. Foi porque eu trabalhava com moda desde os 16.
Eu comecei a ficar... Só que eu era muito competitivo, assim. Era? Eu acho que eu sou bem menos, honestamente, assim. Eu nem entro em concurso. Eu tenho que fazer isso, sabe? Tipo, nem vou entrar, nem vou me envolver com esse tipo de coisa. Mas aí eu participava de muito concurso, etc. Foi bem a época que eu tava entrando na faculdade de moda. E aí eu tava, tipo, louca, assim, nessa vibe. Tipo, quero destruir todo mundo com meu talento. Uma coisa bem idiota, assim. Fifi O'Hara, total Fifi O'Hara. Aí eu tava num relacionamento também, tipo, terminei esse relacionamento. Aí eu falei, eu preciso de alguma coisa que eu não preciso ser boa, que eu goste, mas que talvez tenha até a ver com o que eu já fiz, mas que eu não preciso ser boa, que eu esteja fazendo por mim, assim. E aí, na mesma época, eu tava conhecendo outras drags, e aí foi meio que nisso, sabe? Daí eu falei, eu vou treinar com umas coisas que tem em casa, tipo, coisa da minha mãe, assim. Meio que só foi. É interessante, né, que a gente tem uma geração que a gente aqui, todo mundo começou mais ou menos na mesma época, né? E outras. Então a gente tem uma geração de drags que começaram meio que na mesma época e que estão, tipo, amadurecendo, né? Sim, total. E é interessante isso. Como que você vê essa cena? Como você acha que isso pode ser daqui pra frente? Dessa forma, com essas pessoas que estão aqui fazendo essas coisas? Olha, eu acho que da época que eu comecei, por exemplo, então assim, quase 5 anos pra cá, é muito mais fácil, digamos assim, ver quem tá levando isso como uma carreira, efetivamente, e quem leva mais como diversão, o que é ok também, a propósito. Porque vai chegando um momento que você tem que se posicionar e que você tem que... E quando eu digo se posicionar, não é só fazer militância, mas assim, no sentido de como que você vai cobrar o seu cachê, como que você vai desenvolver uma identidade, como que você vai meio que vender isso para outras pessoas, né? É horrível falar sobre vender força artística, mas como que você vai controlar tudo isso, sabe? Então acho que nesse momento você começa a entender melhor quem tá fazendo o quê. Sei lá, por exemplo, você tá falando muito sobre gênero agora, sabe? Eu acho que a questão do gênero, ela às vezes fica até mais forte que a coisa da drag. E isso é legal também, sabe? Você vai entendendo qual o papel de cada uma. Porque, sei lá, 4 anos atrás, tinham gatas que estavam muito em alta, mas que você olhava e você percebia, assim, que de repente, pra ela poderia ser uma coisa muito mais de diversão e de conseguir se expressar. E, tipo, é maravilhoso que hoje em dia elas não estejam trabalhando como drag, mas que isso ajudou elas a seguir outras carreiras. Total, né? E se encontrar em outras coisas, sabe? Tipo, se encontrar como pessoa, até. Tipo, acho que isso é muito legal. E a cena... Eu sinto que agora começou a dar uma paradinha, assim, porque tava de drags novas, né? Porque deu um boom, assim, tipo... Graças a Deus. Aquelas... Tô brincando, adoro drags novas. Mas deu uma paradinha, né? Acho que todo mundo tá sentindo isso, assim. É, porque teve... Na época que a gente começou, tipo... Porque, assim, eu comecei a me montar em 2008. Não que eu seja velha, mas, né? Mas era uma época onde você não ia pra balada montada. Quem ia pra balada montada era quem ia trabalhar. Total. E se você não tinha amigos, se você não conhecia as pessoas, às vezes tinha lugares que você ia, você era hostilizada. Tipo, a gata chegava, boa noite, que linda, e tirava seu cílio, assim, sabe? Era uma pegada bem mais hardcore. E aí o tempo foi passando, drag foi se popularizando, com a questão do RuPaul's Drag Race e com outras coisas também, né? Acho que a Silvete Montilla, por exemplo, foi uma grande, apesar de todos os pesares e ressalvas que a gente possa ter, porque respeito muito o trabalho dela, mas ela dá umas pisadas na bola de vez em quando, em algumas coisas e posicionamentos que ela não tem. Não é nem que ela tenha, é que ela não tem. Mas, assim, respeito o trabalho dela e acho que ela também foi muito importante, porque ela ia pra TV, né? Fez Sai de Baixo, apareceu no Fantástico, fez várias coisas muito importantes, né? Então o drag foi se popularizando e aí veio o RuPaul e pôs a cerejinha no bolo, né? E tipo, aí todo mundo quer ser drag, todas as bichas querem ser drag, querem se montar. E aí, só que como toda moda, como todo boom, foi dando uma apagada, né? Eu acho interessante também que eu acho que essa demanda
tipo, não demanda, mas tipo, onde de drags também, é espelhado na falta de demanda para lugares para sair. Ou seja, se eu penso, tipo, 2 anos atrás, parecia que cada fim de semana tinha uma festa drag pra gente ir, pra montar. Sim. E, tipo, não sei se, de repente, se isso é nossa visão, que agora que a gente encara de maneira mais profissional, a gente tá na busca de sair cada semana para nos divertir, porque a gente sabe que daqui 1 semana, 2 semanas, a gente vai ter um trampo para fazer e a gente tem que preparar para isso. Mas pelo menos me parece que realmente tem muito menos festas agora de gente ir montada. Drags, né? Meio isso, assim. E onde você vê drag queens hoje em dia, eu acho que agora, cada vez mais são festas que as drag queens vão se inserindo. Ou seja, não são mais festas feitas por drag queens para receber drag queens. Ou seja, agora a gente está meio sobrevivendo em outras festas que abraçam a gente de certa maneira. Pelo menos, obviamente, estamos falando do nosso circuito, que também tem seus limites. Mas... E eu acho que uma coisa interessante também, a gente está falando aqui sobre a questão da identidade e tal, há 5 anos atrás, e assim como era em muito tempo, a gente se montava com a preocupação de ficar bonita, né? Mas não é. Não entendi a risada. Mary Poppers. Não, cheguei nessa fase aí. Vai chegar, amiga, calma. Um dia, quem sabe. Todavia, entretanto, contudo. E aí, a gente, o universo LGBTQIA+, e concomitantemente as drags, a gente foi entrando em contato com discursos muito mais politizados, né? Como, por exemplo, a gente passou por todo esse turbilhão que foram as últimas eleições, a gente teve o golpe de 2016, tudo isso afetou a comunidade, né? E as pessoas que não pensavam sobre política e não entendiam que fazer drag também é um ato político, elas meio que foram, não, calma, não é isso que eu quero fazer, eu só quero ser bonita. E tudo bem, não tem problema, sabe? E aí, acho que talvez isso foi vindo à tona, toda essa discussão política e essa cobrança também, né, das drags. Hoje, por exemplo, se uma drag faz um blackface, né, no dia seguinte ela tá sendo lixada na internet por todo mundo com toda a razão, né? Só que eu acho que, será que todas essas pessoas que estavam se montando e começaram a se montar conseguiram aguentar esse tranco, sabe? De entrar em contato com todas essas discussões? É uma hipótese. Eu também penso que tem a coisa, assim, que é um momento nosso, sabe? A gente tá passando por esses 5 anos, assim, tipo, desde que a gente começou a se montar. E talvez para outras pessoas seja diferente. Ou talvez para quem se monta há 10 anos tenha sentido a mesma coisa já. Outras vezes, entendeu? Eu digo porque acho que tem outras dificuldades que estão sempre aí, por exemplo, que fazem as pessoas pararem de se montar. Tipo, é caro, a desvalorização dos artistas, especialmente LGBTQI, no Brasil é muito grande. Eu não posso falar do mundo todo, né? Porque eu não tô em todos os lugares, mas no Brasil... Eu sou onipresente, eu posso afirmar. É muito grande, tem uma série de questões. Se você fala pra um boy no Hornet, por exemplo, que você é drag, existe um preconceito em cima disso, isso é chato, as pessoas realmente se cansam de ter que passar por esse tipo de situação. Então acho que isso vai se repetindo, sabe, com toda a geração. Enquanto não acabar isso tudo, talvez enquanto não acabar o patriarcado, né, vai continuar rolando esse tipo de coisa e as pessoas vão desistindo também, sabe? Acho que a Malona, que todo mundo já sabe quem é, precisa apresentar, mas... não precisa. Ela sempre fala isso, né? Drag não é quem é mais bonita, quem é mais talentosa, é quem fica de pé por último. E acho que é total isso, assim. Sabe? Quando eu tinha uns 5 anos, meu tio era drag também. Aí o meu tio... E é engraçado, porque o meu tio hoje em dia às vezes fica tipo, mas tá se montando ainda? Pra quê? Sabe? Uma coisa assim, porque ele também sabe. E aí como que eu vou dizer? Tipo, ai, nossa, pelo amor de Deus, tio, não fala isso. Essa drag é incrível, são só coisas boas e a gente só passa momentos felizes. Tipo, não dá, sabe? Então, realmente... drag assim, se não aperta, se não sangra e não faz você chorar, não é drag, né? Não. Assim, conversando com seu tio, ele ou vocês juntos têm enxergado diferenças entre o momento em que ele fazia drag e as vivências que você tem? Assim, vocês têm comparado suas experiências?
Acho que sim, isso que a Draga falou, por exemplo, chegava na boate montada, nem todo ambiente era seguro. Isso é uma coisa que ele já falou, eu tive que me desmontar. Uma vez ele me contou uma história que ele teve que chegar... ele teve que pegar o ônibus e ele chegou sem peruca na boate. E aí colocou lá dentro. E aí uma gata, que era tipo uma fodona ali, olhou pra ele e falou tipo, olha, se você aparecer aqui em uma outra festa sem peruca, eu vou te dar uma coça, sabe? Então, esse tipo de coisa já me contou. E também tem uma diferença. Meu tio não é tão mais velho que eu. Ele, assim, eu tenho 23, ele deve ter, sei lá, 33, sabe? Uma diferença pequena. É uma criança, seu tio. Nossa, tô me sentindo agora uma avó, né? Porque... Mas aí, também tem uma diferença cultural que eu noto muito, assim, que a gente nem conversa propriamente sobre esse tema, mas assim, dele chegar... Lembro que um dia ele falou pra mim, às vezes eu amo o que você faz, mas às vezes eu acho que você tá parecendo um Ronald McDonald. E eu fiquei tipo... Vocês não estão vendo, mas agora minha cara tá fazendo uma expressão de quem que vai falar primeiro. Mary Poppins ou Draga? Alguém tem algo pra falar? Eu só ia perguntar se você te viu uma foto da aba. Enfim, você sabia que seu tio fazia drag desde que idade? Ou seja, isso te impactou de alguma maneira de tomar a decisão de fazer? Acho que me impactou, sim. Quando eu comecei a montar, também foi uma época que nem eu falei, eu tava em contato com outras drags. O estilista que eu trabalhava, a melhor amiga dele era a Tiffany Bradshaw. E aí eu tava as provas de roupa aconteciam na casa da Tiffany e tal. Então eu vi as coisas também, isso foi me dando um gásinho, sabe? O meu outro tio, os meus dois tios são gays. E aí o meu outro tio, ele lia muito. E eu lembro que um dia eu entrei no quarto e tinha o Babado Forte da Erika Palomino. E eu fiquei, tipo, alucinado com aquele livro, assim. Não só com as drags, mas a questão de vida noturna. Com uns 8 anos, eu real ficava deprimido à noite na varanda da minha casa, olhando pras luzes da rua, pensando, eu queria estar lá fazendo alguma coisa, tipo, 8 anos, sabe? Então eu sempre nutri, assim, uma paixão por essa cena de vida noturna, sabe? Mas a coisa da montação, né? Não tô falando, tipo, só chegar na boate, tem a coisa da montação, isso sempre me atraiu muito. Então acho que influenciou de alguma forma. Ele também mostrava as drags, sabe? Eu lembro, assim, eu criança, ele mostrando o website da Jimmy Kier, assim, pra mim. Tipo, olha como ela é linda, olha não sei o quê. Daí mostrava a Dalida, sabe? Tipo, eu meio sem entender nada, mas gostava, sabe? Nesse processo de você, migrar para as festas eletrônicas, como mudou, assim, a recepção das pessoas lá? E você falou que você também se sentia mais aceita lá, que seu trabalho foi entendido de certa maneira. Descreve isso um pouco mais. Eu acho que as festas pop, por exemplo, elas têm uma mensagem muito direta às vezes. Tipo, é uma festa, você vai lá, você vai dançar, você vai curtir, beber, a festa tem esse nome, a festa tem esse tema, as drags são... os DJs e as drags são esses, é tudo muito ali, até porque normalmente essas festas, elas estão numa região mais central, então não é só gente que pegou ali de gaiato ou melhor, não é só gente que foi preparada pra festa, tem gente também que só quis sair num sábado à noite e apareceu ali. Então elas são festas mais diretas. Eu acho que por isso, nem sempre o artista que tá ali, ele tem uma plataforma pra falar sobre o que ele tá fazendo. E eu sempre fui muito de criar um conceito, coisa assim, sabe? Eu tentar ter uma história ali no que eu tava fazendo. Não tô dizendo necessariamente ter um tema no meu look da noite, assim, mas ter uma linha de raciocínio, sabe? E que não necessariamente dizer respeito a só chegar lá e tá bonito e tal. E aí, eu acho que a coisa da maquiagem também, tem coisas que eu sinto que na cena pop, elas funcionam muito. Por exemplo, você tem uma maquiagem polida. Eu odeio essa palavra polida, por exemplo, porque eu nem sei o que significa, no fim das contas, sabe? Ser polida. Quando você termina, a Mary Poppins tem uma definição muito boa. Você passa o clown, aí você passa o verniz náutico. Depois você pole, entendeu? Então, porque essa palavra, ela é muito estranha, tipo,
polida. Gente, o que significa? Significa que tinha um monte de coisa ruim que a gente tirou fora, assim, sabe? Nunca fez muito sentido pra mim. E aí, essa palavra também gera frustração, porque aí você olha uma gata que passou horas no Facetune, eu inclusive passo, tá? Queria deixar isso claro. Você passa horas no Facetune e aí você quer comparar a sua pele, que tem poros, com a da gata que tá sem poros, uma foto que você viu no Instagram, sabe? É muito doido isso. E aí eu não era polida, né, também eu sentia isso, e aquilo que eu falei do sexy, eu acho que era uma coisa tão forte logo que eu comecei, porque eram realmente essas gatas que brincavam muito com a sexualidade, essa coisa meio... Qual é o nome da... É Lolita mesmo, né? Do livro. Essa coisa meio, tipo, sou adolescente, sou sexy e tal. Acho que isso tava muito em alta. E eu não fazia aquilo, e eu não ia fazer aquilo, entendeu? E aí quando eu fui pras eletrônicas, as pessoas entendiam porque era uma coisa... Como eu disse, essas festas são mais dispersas e às vezes são em lugares mais, sei lá, ou na rua ou num galpão, que eu acho que acaba obrigando você que é público a prestar mais atenção em quem tá fazendo a festa, sabe? E não sei nem se eu respondi a pergunta. Não é tão habitual, né? Já que você fez tanto esforço para chegar ali, você fica mais atento a... Bom, já que estamos aqui, vamos ver o que está acontecendo. Exato. Você tá mais atento. E ela não acontece... Não é uma boate, né? Sei lá, tipo, a Mamba Negra, ela não é uma boate, ela é uma festa. Então, tem tudo isso. Então isso influenciou muito nas pessoas entenderem melhor o meu trabalho, como eu disse. E você falou que as pessoas entenderam o que você estava fazendo. Como você descrevia o que você estava fazendo ali? O seu estilo que você estava apresentando? Você consegue resumir sua linha de trabalho? Eu acho que eu entrei... Logo que eu fui pra essa cena eletrônica, eu entrei muito... Eu passei uns 6 meses dando uma estudada em tudo que estavam fazendo de Club Kids, né? Que não é o que eu faço e tal, mas tudo que estavam fazendo de Club Kids nessas festas fora do Brasil, assim, tipo, essa coisa de você chegar... Um dos primeiros looks que eu fiz quando eu tava nessas festas... E eu nem tinha sido contratado ainda, mas eu queria que as pessoas me conhecessem mesmo. Eu fui com um guarda-chuva na cabeça, assim, tipo, um guarda-chuva japonês gigante. Eu lembro que, tipo, no meio da pista de techno, assim, tipo, o guarda-chuva batia nas pessoas. E eu lembro que eu de ir pra festa pensando, eu quero que as pessoas fiquem incomodadas, sabe? Eu quero que ocupe um espaço na pista, que as pessoas abram espaço pra eu estar lá, entendeu? Isso era importante. E aí os meus looks... Assim que eu comecei, eram muito disso, assim, tipo... Eu lembro que eu fiz um com um monte de laços, assim, tipo... E era meio assim, sabe? Acho que tinha muito isso de incomodar mesmo, e com essa cara mais clubber. Kawa Clubber. Kawa Clubber. Que daí rolou até a hashtag Kawa Clubber. Agora, pegando um pouco mais a linha da terapia, ou seja, você falou que... Quando você decidiu que precisava de montar depois do seu relacionamento, que não precisava ser boa. E achei isso interessante porque a gente conhece tantas pessoas que deixaram de sair por tanto tempo porque queriam praticar em casa para ser boa na hora de sair pela primeira vez e tudo isso. E você falou justamente que não era isso que você precisava simplesmente sair. Se não era para ser boa, que é uma coisa que... eu consigo simpatizar. Que você estava pensando que você queria tirar, então, daquela experiência? Nossa, boa pergunta. Acho que eu só realmente precisava de um escape, sabe? Naquele momento. Tipo, e foi uma época que eu tava prestando atenção em drags. Então eu ficava assistindo shows, etc. Eu ficava feliz de ver as drags nas festas. E aí, esse boy que eu ficava, inclusive, não gostava de show de drag. Então, eu só tô pensando nisso agora, na verdade, que tipo, mas ele não gostava do show de drag, então acho que eu foi indo, sabe? E aí, realmente, eu acho que eu queria mais me divertir, fazer algo que fosse, pra mim era divertido, tipo, acho que eu quero tentar fazer uma coisa nova, coisa da transformação, que sempre foi algo que me fascinou muito, nossa, eu quero me transformar em outra pessoa. E quando eu comecei, eu lembro que eu comecei assim, tipo, eu não tinha nem peruca ainda,
acho que como a maioria. Mas aí meu cabelo tava rosa, que eu tinha pintado ele de rosa. Aí eu criei um perfil no Facebook e tal. E aí fui brincando com isso. Fala, drag, vai. Não, eu só queria pegar o gancho, já que ela falou todas essas coisas, né? Traçando uma linha do tempo agora, né? Retrospectiva Kitty Kawakubo. Pensando em todos os seus anseios de quando você começou e hoje. O que a Kitty deixou pra você? O que ela te ensinou? Porque o objetivo justamente do nosso programa é entender como que drag foi de alguma forma terapêutico pra você, né? E o que você acha que a Kitty te ensinou, deixou pra você todo esse tempo? Olha, acho que a coisa mais forte, na real, é a coisa da minha autoestima, assim. Porque eu enxergo o meu corpo de outra forma, sabe? Quando eu comecei a montar, sei lá, eu não era muito satisfeito. Eu tenho basicamente o mesmo corpo desde que eu tenho, assim, 4 anos de idade. Mas quando eu comecei a montar, eu não gostava do meu corpo. Eu me sentia muito desconfortável com várias coisas, sabe? Tipo, ficar sem camisa, ou que alguém, sei lá, usar uma regata. Umas coisas bem, assim, bobas, né, digamos assim. E aí eu acho que drag, ela te distancia tanto do seu próprio corpo, sabe? Porque você põe meia, não sei o que, daí você se depila, etc. Que eu comecei a entender melhor o meu próprio corpo e não o corpo da Kitty, sabe? O corpo do Renato, que faz a Kitty, não a Kitty. Apesar de eu não acreditar nessa separação, mas pra ficar mais fácil, né? Eu passei a entender muito melhor o meu corpo e gostar do meu corpo. Tanto que uma coisa que eu fazia desde muito novinho, assim, era coisa de me depilar inteiro. Tipo, twink. E aí, quando eu comecei a me montar, eu parei de me depilar. Tipo, algumas partes eu depilo. Mas, assim, perna, por exemplo, tipo, eu depilava a perna toda logo que eu comecei. Hoje em dia eu tenho pelo e tal. Você falou uma coisa interessante, que você não acredita nessa separação entre a drag e quem faz a drag. Como é que é isso? Eu acho que cada pessoa tem uma relação diferente, né, com o que faz. Mas, por exemplo, quando eu tô montada, eu nunca me vi como uma mulher. Tipo, ok, eu sou uma garota, sabe? Até que umas gatas brincam, tipo, nossa, hoje eu tô cis, umas coisas assim. Eu nunca me vi como uma mulher. E quando eu comecei a pensar em como seria essa persona drag, eu nunca imaginei uma persona que fosse uma mulher, necessariamente. Eu imaginava uma gata andando pelo Japão, assim, com um lookzinho fofo e um copinho de Starbucks na mão, tipo... Mas não imaginava uma garota, sabe? Tipo, é uma garota. Eu acho que eu imaginava que era, tipo, eu de peruca e maquiada. E eu tô imaginando aqui uma gata de verdade, assim, com 4 patinhas, andando com Starbucks na mão. Não. Mas, então, eu nunca... Acho que começa por aí, sabe? Eu nunca me imaginei com outro gênero, sei lá. Pra mim é muito eu mesmo. Acho que quando você tá montado, é lógico que você tá com um cabelo imenso, você tá com uma maquiagem que é tipo super forte, você tá de salto, que a sua postura muda, e isso te dá uma imponência maior. Mas eu ainda me sinto a mesma pessoa, sabe? Eu sempre tenho de boy, por exemplo, é a cara de blasé, assim, que eu tô sempre meio com cara de nada, sabe? E aí quando eu tô de drag, eu tenho a mesma cara. Tipo, tô com uma cara de nada, sabe? Eu não faço nenhum esforço de parecer que eu tô simpático, coisa assim. E às vezes as pessoas notam e elas falam, você tá bem, sabe? Eu tô fazendo uma porta, você tá bem, tá tudo bem. Eu sei como é isso, mas geralmente eu tô vomitando. Por isso que as pessoas perguntam se eu tô bem. Mas as pessoas, tipo, e eu faço uma sobrancelha bem arqueada, e às vezes alguém chega, nossa, você tá brava. Eu falo, não, gente, eu tô só... É porque a maquiagem faz parecer que eu tô brava, mas eu tô com a mesma cara de nada. Você acha que fazer drag permitiu, então, você acessar lugares seus, inconscientes, que você não fazia ideia de que estavam lá, e aí, a partir disso, você começou a lidar melhor com essas coisas, ou a perceber coisas que nem você falou, parei de me depilar, então... Você começou a fazer coisas que te deixavam mais confortável, por exemplo? Acho que sim. Até o jeito de me vestir também, sabe? Olha que doido, eu não uso uma calça skinny desde que eu comecei a montar, por exemplo, sabe? Tipo, porque eu não quero ficar apertado. Meus amigos até falam às vezes, nossa, amiga, você se veste meio hétero, né? Eu falo, gente, calma, mas... é um pouco disso, assim, você quer ficar mais confortável. E não porque...
eu me monto, sabe? Mas acho que porque eu entendi que, tipo, tá tudo bem, eu posso escolher. Ótimo. Então agora a gente vai pular para abrir nossa aba caixinha de Pandora com as perguntas mais pesadas do episódio. Amo. E eu fui diretamente inspirado por umas coisas que você disse agora. E eu acho que a gente já tocou, mas a gente vai pedir para você resumir. 2 perguntas de mim e uma da nossa última convidada. Você falou sobre a relação entre você e drag e você desmontado. Eu já considerei isso várias vezes, porque eu falei sobre isso nas coisas que eu tenho feito, nos eventos do Drag Therapy, sobre se você tinha que comparar essa relação entre você e sua drag com como se fosse uma outra tipo de relação, por exemplo, irmão, irmã, mãe e filha, sabe, colega, prima, não sei. Escolhe uma relação que seria a coisa mais próxima a como você se sente entre você e sua drag, assim. Por mim, por exemplo, eu enxergo hoje em dia a Aba como se fosse uma irmã mais legal, sabe, talvez uma amiga, mas eu acho que é alguma coisa assim. Eu acho que seria algo tipo parceiras homenagem a Troá, sabe? Acho que é meio isso, assim. Tipo, não consigo pensar numa... Sei lá, pra mim não é tipo, uma irmã, sabe? Ou mesmo uma filha. Meu, pra mim é muito assim... Eu não entendi. Falou uma irmã e olhou pra mim. Eu não entendi. Não é esse tipo de irmã, não. Eu não sou santa. Vou falar uma coisa, você falou isso agora. Eu imaginei que a draga é tipo o Jim Carrey quando põe a máscara. Só que, tipo, a draga é o máscara, sabe? Eu imaginei meio isso pra mim. Nossa, acho que é muito parecido. Pensei que fosse a avó. Não entendi a piada, tipo, até um silêncio, assim. Cadê o botãozinho do shade, aquele somzinho assim? Não, a gente vai providenciar, a gente vai roubar diretamente, eu acho. A gente merece. Também outra palavra que você usou era transformação. Ou seja, que isso te atraiu inicialmente, essa ideia de se transformar. E outra coisa que tenho cogitado nas coisas dos eventos da Drag Therapy é essa ideia do que quando a gente começa a montar, tem essa vontade, é porque tem coisas dentro da gente que a gente queria botar para fora, tem coisas que a gente queria filtrar, eliminar da nossa personalidade, essas coisas. Assim, de você, antes de se montar, ou que você levou da sua personalidade, do seu ser para a drag, ou que você talvez jogou fora, ou que sobrou, ou seja, o que você não levou, que ficou por trás, e o que você descobriu a partir do momento que você tinha levado umas coisas para drag e talvez liberado espaço. Meu, acho que o que continua, assim, do Renato na Kitty, eu odeio quando começa a falar assim na terceira pessoa, sabe? Mas acho que o que continua muito é essa atitude meio sassy, assim, de responder de volta e de, tipo, gata, não é assim... E de fazer o que eu quero, sabe? Não o que eu vejo que as outras pessoas estão fazendo, coisas assim. Acho que isso permanece. O que eu perdi muito é que eu sinto que eu era muito submissa aos homens nas minhas relações, sabe? Eu percebo muito isso. Eu sempre falo que eu prefiro peruca do que piroca, e é real isso, assim. Eu não troco uma noite penteando uma peruca... Precisamos desse merchandising logo, eu acho que era isso estampado numa camiseta agora. Mas apesar de eu amar boys, eu amar sexo, pra mim, tipo, a relação, o jeito que eu olho pras minhas relações mudou muito, assim. Tanto que, sei lá, tipo, logo que eu comecei a me montar, era uma fase que, assim, eu desenhava os meninos, que eu me apaixonava, sabe? Tipo, fazia looks inspirados nesses meninos, assim, tipo... pra faculdade ou pra outros projetos e tal. Tinha uma coisa super melancólica. Eu ainda sou melancólica, mas não por homem, sabe? Tipo, acho que eu tenho outras... Quero falar sobre outras coisas, assim. Você acha que, de repente, também... Não sei, agora eu tô explorando novos terrenos. Você acha que, de repente, seu gosto em homens também poderia ter sido impactado por esse processo de repente, não querer se colocar, né, numa posição submissa, que isso de repente também mexe no tipo de pessoa e relação que você procura? Não sei, tô pensando. Veja demais. Papo está... O quê? Quicando a cabeça aqui pra mim.
Então... A Pauper tá quietinha hoje, né? Você tá com gases, uma coisinha presa? Ai, não sei. Acho que eu pegaria os mesmos que eu peguei quando eu tinha 17, assim, mas... Só que sabe como controlar melhor. É, exato. Eu acho que porque essa coisa, tipo, sei lá, que eu falei, ser submissa, não significa que todos os boys que eu me relacionei eram dominadores e tal. Eu acho que tem a coisa que você também faz um pouco disso, né? Você contribui, uma relação tem 2 ou mais pessoas e você contribui também. Então, não sei se alterou meu gosto. Acho que hoje em dia os boys que eu gosto talvez sejam diferentes, mas tem mais a ver com desenvolvimento pessoal mesmo. Acho que não tem tanto a ver com a coisa de drag também. E eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado também com isso que você se monta e aí você querer projetar uma relação heteronormativa, assim, no que você tá fazendo, sabe? Você é a drag, então você, tipo, é a garotinha da relação, assim, você tá sempre na frente do boy, ele tá por trás te agarrando. Acho que a gente tem que tomar um cuidado com isso também. Entramos numa seara mais sexual da coisa, né? Eu queria fazer uma pergunta, que é a seguinte: você disse que você e Kitty, você seriam companheiras de menagem. Quem seria o terceiro elemento? Oh my God. Nossa, uma peruca bem linda, será? Não sei, pode ser algo assim. Não consigo pensar. Não consigo imaginar um boy. Talvez fosse só um A2 mesmo. Vou pôr mais lenha na fogueira. Se você tivesse que escolher uma outra drag pra participar desse homenagem, não cai. Quem você escolheria? Pode ser internacional, pra não se comprometer, né? Eu não peguei aí. Gente, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, é muito difícil essa. Não consigo lembrar de nenhuma brasileira, gente. Ou seja, vocês são feias brasileiras, desculpem. Não. Gente, é melhor falar internacional pra não se comprometer, né? Senão vai que as crush vão estar ouvindo e depois já viu, né? Não, eu tô pensando aqui, uma brasileira. Bom, não é porque a gente tá nesse podcast, mas acho que eu faria a Vitória. Victoria. Qual o sobrenome? Eu não sei o sobrenome. Quem? Eu acho que acabou a entrevista, gente. Inclusive, temos uma pergunta da Victoria Head, que foi a nossa última convidada. Ela deixou essa pergunta para você. Quais são as ambições de uma drag nova de hoje? Porque ela estava falando sobre a questão de que ela acha que as pessoas novas ao mundo drag têm uma série de objetivos. Como dizer? Qual adjetivo que você usaria? A Pop está me Quando ela abandonando. tem 60? Obrigado Ela pela é nova, ajuda. Eu tô passada ainda. Enfim, sim, como você vê essa geração nova? O que você acha são as ambições delas? Eu acho que drag agora, acho que quem começa a se montar agora tá sempre olhando muito pra beleza, né? Quando eu digo beleza, é mundo da beleza. Mundo da beleza, assim, tipo maquiagem, cabelo, essas coisas. Então, eu acho que muitas das que estão começando pensam muito, sei lá, quero ser youtuber, começar um canal no YouTube, quero ter um Instagram bombado pra começar a ganhar recebidinhos e tal, faturar com os meus posts. E como diz o ditado, né? A beleza acaba, mas a estupidez fica pra frente. Né? Então, recadinho pras drags novas. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Às vezes eu tava vendo uma drag esses dias. Isso não é shade, mas é um pouquinho, eu tô pensando agora. Mas ela é linda e tal, só que eu vi que ela já começou com uma rede social, tipo, toda trabalhada, assim. Tipo, oficial. É, e eu acho isso muito doido. Abacaxi oficial. Exato. Porque eu fico pensando, eu já tentei, por exemplo, sei lá, ter um Instagram super organizado. Eu fico tipo, gente, mas aí, como que eu faço, sabe? Porque quando eu decido mudar, se eu decidir fazer alguma coisa diferente, vai sair da estética, aí eu não vou postar, e aí eu não vou falar sobre isso, que faz parte da minha trajetória artística, que faz parte do meu processo. Não faz sentido. Então, às vezes, eu acho que já entra muito assim, não, a rede social, ela tem que estar bem definida. E essa coisa de identidade também, as pessoas, elas definem muito a identidade. Respondendo um pouco aquilo que a gente tinha conversado, tipo, 5 anos, cadê essas drags agora? Eu sinto que muitas drags começaram com uma identidade muito firme, de tipo, olha, o que eu faço é isso, eu só uso cabelo dessa cor, eu só faço uma make dessa cor. Eu acho que muitas acabaram se frustrando,
se não mudaram disso, porque é inevitável. Gente, você começou a se montar, talvez funcione pra Coco Peru, talvez funcione pra Silvestre Montilla, ter uma identidade visual meio fixa, assim, porque elas já estão cansadas também, e elas não mas gente, tem várias que falam, eu já tô cansado, não quero mais. Eu tô muito cansado, eu nem sou famosa ainda, imagina. Então acho que talvez funcione pra essa, mas você começou a se montar há tipo 1 ano, você já definiu tudo que sua drag vai fazer. E pra fechar antes do nosso diagnóstico, minha última pergunta clichê. Claro. Clichê porque eu faço pra todas as drags que vêm aqui. Tá. Drag pode tudo? Não. Acho que não. Acho que drag não pode tudo. Acho que drag é uma expressão artística, a gente tá dentro disso e a gente tem que entender também se o que a gente tá fazendo não vai afetar as outras pessoas de uma maneira que já afetou a gente como participantes de uma comunidade, sabe? Acho que a gente tem que prestar atenção nisso. Acho que não dá pra ter transfobia, não dá pra ter racismo e achar que isso é piada se a gente tá só apontando pro outro e rindo da cara dele. Tudo é muito relativo, assim, lógico. A gente tá sempre conversando, as coisas vão mudando o tempo todo. A gente nunca dá pra bater o martelo numa coisa, mas acho que é importante a gente pensar nas pessoas à nossa volta, o público. É importante também olhar pro público, não como um público que tá ali paradinho, olhando pra você, prestando atenção, como se você fosse melhor que eles, mas um público que é como você. Só que você tá fazendo outra coisa, você tá apresentando uma coisa pra eles, e eles estão te devolvendo uma reação. Então acho que não pode tudo. Deixa uma pergunta para nosso próximo convidado também. Ai, meu Deus. A ideia disso, no curso que eu fiz no passado, eles falaram que a ideia do curso não era para encontrar respostas, mas para fazer perguntas melhores. E a gente sempre começa com as perguntas mais clichês, que a gente sempre conhece. E um dos objetivos do podcast e do Drag Therapy no geral é fazer melhores perguntas sobre a arte drag para a gente conseguir aprofundar essa conversa no geral e entender melhor como que isso impacta todos nós. Então, ou compartilhe com a gente uma pergunta muito boa que você esbarrou em uma entrevista ou outra, ou coloca uma aqui pra gente testar na próxima. Ai, gente, talvez seja um pouco clichê essa pergunta, mas eu sempre fico pensando assim, o que uma drag não pode ficar sem, sabe? Acho que isso é uma coisa que eu tenho curiosidade. O que uma drag... O que não pode faltar numa montação, assim... Gosto. Ótima pergunta. Eu já falo pra mim, não pode faltar cachaça e supositório. E aproveito para responder para você também. Como você responderia essa pergunta? Como que eu responderia? Acho que nada. A resposta é nada, assim. Não tem uma coisa que se eu ficar sem, eu vou me fuder por causa disso. Inclusive, já me treino, assim, tipo, às vezes começa a dar aquele desespero, tipo, meu Deus, tô sem grampo. Aí eu penso, mas e aí, quando você começou a se montar, você tinha grampo à sua disposição o tempo todo? Não tinha, então dá pra fazer. Então, acho que é meio isso, sabe? Você tem que encontrar soluções também. Bom, eu acho que chegamos no momento crucial do nosso encontro, que é a hora do dragnóstico. Eu nunca fui nem na terapia, né? Mas tudo bem, nem sei como funciona. A gente vai ter música também nesse momento, o dragnóstico. Não vai ter. Mas, gente, tem um pessoal... Não dá pra cantar ao vivo? Ninguém aqui é drag cantora? Então, chegamos ao momento do nosso dragnóstico. Tá. Draga vai fazer a hipótese dela, eu vou fazer a minha, e depois a gente discute o seu caso. Eu acho que o caso dela é um caso de esquizofrenia esplênica com síntese em corretivo respaldado. É uma coisa assim bem... como é que fala? Bem abstrata. Acho que é bem abstrata. Mas é fenomenológica? É fenomenológica, eu acho que é totalmente. Eu discordo um pouco. Porque eu acho que é um niponismo incubado com uma afrontosidade explícita. E que isso acaba gerando um desgaste, claro, entre o entrevistador e o entrevistado. Pronto, fica a dica. E eu acho que isso encerra a nossa conversa de hoje.
Eu acho que pode rolar uma homenagem, né? Também, Mary Porque Poppins, assim, já pode que. participar também. Né, tem gente que fala, não, você já pode fazer uma, né? Dá tempo de mudar aquela resposta pra minha parceira dia 4? Dá tempo? Claro. Que aí você pode participar também, sem problemas. Então mudei o diagnóstico agora. Bom, você pega a receitinha com papas depois, tá? Então, antes de ir, deixa aqui sua última mensagem, caso tenha alguma coisa pra desabafar. E também suas redes, onde a gente pode seguir tudo que cada cubo faz. Gente, minha última mensagem. Ai, sei lá, não tem muito. Me sigam no Instagram, que pra mim isso já é suficiente, honestamente. Eu já faço tanto textão nos stories, que aí vai ter tanta mensagem lá, gente. E encomenda perucas, né? Você vende. Encomende perucas, sim, eu faço perucas, penteados. Não era só uma metáfora da a peruca e a piroca. Realmente tem perucas, comprem perucas, penteados. Gasta seu dinheiro em perucas e não pirocas. Sim. Eu quero dar... Mentira, dá tempo de eu dar um recadinho? Claro, vai. Eu acho uma coisa importante. Drag não é só sobre poder aquisitivo. Acho que eu tô querendo falar isso em algum lugar há um tempo. Acho que as pessoas ficam muito presas a essa coisa de preciso comprar tal coisa, preciso comprar tal coisa, pelo amor de Deus. Não fiquem com essa ideia. É caro quando você começa a fazer profissionalmente, mas não é só isso. Não é só comprar a peruquinha bonita, mas podem comprar as minhas se forem comprar. Mas não é só comprar a peruquinha bonita e um sapato bom e um look com pedraria. Ótimo, eu vou abusar e colocar mais uma pergunta então. Qual o seu look preferido da Kitty? Já que você já trabalhou com moda e você investe nos seus looks e você que faz, qual o melhor look sem ser assim muito caro, que você fez a baixo custo, mas com grande bafo? Meu Deus, acho que foi... Como é que foi? São vários critérios. Então, se sobrou, Você tá ocupando o tempo que tá correndo, tá? se sobrou algum, você pode falar pra gente. Não, mas eu acho que tem dois, vou falar dois. Mas eu já fiz look de Perfex, né, que é aquele paninho que é... Sei lá, gente, você tem em casa, usa e faz um look. Mas também, isso é uma coisa que eu não falei, mas logo que eu comecei a... Quando eu comecei a fazer meus próprios looks, eu tinha muito resto de tecido em casa que eu tinha usado na faculdade, que eu tinha usado pra fazer outros projetos. E os meus primeiros looks, eu fiz todos com resto de tecido, assim, e achando soluções pra transformar aquilo em um tecido, porque normalmente não era um tecidão imenso, né, 1 metro ali. E aí eu fiz muita coisa com sobras, assim, já fiz muita coisa com peça reutilizada, então, real, se você fuçar na sua casa, dá pra fazer bastante coisa legal. Toma, clube sustentável, querida. Chama. Agora nossas redes, vai, Draga. Minha rede, eu prefiro aquela de Piaçaba, que eu acho que é mais confortável. Penica um pouco. Instagram, @Draga da Quebrada. Facebook também, Draga da Quebrada. E se você precisa de terapia, que não é essa aqui, mas realmente uma terapia de verdade, tô brincando, não que aqui não seja, né? Me siga no Facebook, Duda Silva Psico. E Irmã Mary Poppers. Meu Instagram é Irmã Mary Poppers. É isso, segue lá, gente. E, por favor, procure Dragaholics Anonymous no Instagram ou simplesmente via Drag Therapy também, que você vai achar nossa pílulazinha azul e rosa por lá. Eu falei o meu. É arroba... Pode repetir. Arroba perucas a vapor, pras minhas perucas, e arroba Kitty Cubo, pra euzinha e stories necessários, memes e looks. É isso. E é isso, gente. Boa noite. Beijo, tchau. Até a próxima. Miau. Beijo. Ai, não, é tchau. Tchau. Vai, palmas. Por hoje, nosso tempo de atendimento acabou. Não deixe de retornar para o próximo episódio do Dragnóstico.